João, você agora vai. Foi? Opa! Que estranho, né, João? Oi, Demorou, mas chegou. voltando. Essa internet desse país nosso aqui, João, eu fico imaginando os caras que é a transmissão em streaming. Imagina uma hora dos pênaltis acontece isso aí, João. Nossa. Mas você sabe o que aconteceu comigo? É mesmo? Pênaltis entre Flamengo e Fluminense, na TV conectada, travou e eu saí que nem louco atrás de um celular, aí acha um que está descarregado, aí vai para iPad, eu consegui no computador, uma correria. Quando eu liguei já tinha ido. Então, João, não dá, não dá. Pra gente dar um passo adiante, a gente precisa primeiro acertar a base, a gente precisa pelo menos dar uma Sem acertada, dúvida. né? Senão não tem como. O jogo tá tendo Série É, B, Avaí 0, Botafogo 1, Operário 3, CSA 0 e Oeste 1, Ponte Preta 0. clássico paulista, hein? Oeste e Ponte Preta. Aliás, você falou que não dirige time ainda não teve oportunidade de participar de um trabalho num time grande e tudo mais. Vamos lá para Taquaritinga, assume o time lá, você vai trabalhar no time grande. Taquaritinga tem bastante história, né? A gente comentou né, que Taquaritinga e Taubaté aqui, um jogo histórico do acesso aqui na década de 90. O bicho pegou, saiu o pau pra tudo quanto é lado. Futebol raiz, interior, Eita! né? É, João, a gente tá falando da fase dos times, né? De que tecnicamente ninguém tem entregue. A parte dos jogadores também, João. Tecnicamente está muito fraco, a gente vê o Alexandre Pato, que também não consegue entregar de jeito nenhum. E as histórias, elas se repetem o tempo inteiro, João. Né? O tempo inteiro se cobra do Pato, mas o tempo inteiro ele foi isso. É isso que ele entrega. O Hernanes, a gente tenta alguma coisa ainda, só que o Hernanes já não é mais menino. O Hernanes já também não é mais o meio de 2, 3 anos atrás. Então não adianta querer o que vai render da maneira que rendia, que não vai render. O futebol brasileiro ele se tornou isso, João. Ele traz ou o cara em final de carreira, que consegue ainda render um ano e meio ainda, ou o cara que tá ali meio a meio, né? O cara não é um cara que vai entregar demais. O que você tem o que você acha dessas histórias do próprio São Paulo, né? Tecnicamente o Everton é muito melhor que o Luciano, mas foi feita essa troca. Você acha que foi um erro? Você acha que dá para dar certo? Não, eu acho que a tentativa com o Everton é a mesma tentativa a tentativa com o Luciano é a mesma, no São Paulo é a mesma tentativa do Grêmio com o Everton, né? Que aconteça alguma coisa. Porque o Everton teve um momento curto de bom futebol no São Paulo e o Luciano é um jogador muito instável ainda, né? Senão ele seria titularíssimo no time do Grêmio. Nessa troca, eu ainda acho que o São Paulo tem uma boa vantagem, porque fisicamente o Luciano é um jogador muito mais forte, Mais novo muito também, né, mais João? combativo, muito mais marcador. O Everton, pela sequência de contusões, o futebol dele mudou bastante. Então, precisa ver como é que ele vai estar fisicamente. Né? É que o São Paulo anda numa fase tão aguada que todo jogador que sai do São Paulo estoura. E não é que estoura fisicamente, estoura bem. Sim, acaba campeão. voando. É. Acaba voando em outros lugares. Então, agora, sobre a qualidade dos jogadores do futebol brasileiro, essa volta da pandemia está muito esquisita, ela está muito estranha, né? Porque a gente estava vivendo no Brasil, pelo menos, um processo de uma tentativa de recuperação tão interessante que grandes nomes do futebol latino-americano, né, da América Latina, é, grandes nomes vieram para cá, entendendo o mercado brasileiro como um mercado interessante. Ainda é um mercado interessante, né? E mesmo os jogadores brasileiros que retornaram numa outra condição em relação aos que estão retornando agora, né? Aí você vai falar assim, mas o São Paulo trouxe o Daniel Alves. Então, sem dúvida, o Daniel Alves é um jogador espetacular, é um grande jogador, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador de altíssimo nível, sabe jogar, né? Mas vamos colocar as ponderações em relação ao Daniel Alves, né?
Ele não foi jogador decisivo no Barcelona, ele não foi no Paris Saint-Germain, não foi na Juventus. Ele foi um jogador muito importante em todos os times. Fazia parte do processo, né? Ele fazia parte do processo. Para você trazer um jogador que nem o Daniel Alves para o São Paulo, ou do tamanho do... O cara tem que chegar para resolver. Ele vai ser o dono do time. Sobre ele estarão as maiores responsabilidades. Ele vai responder a essas grandes responsabilidades. Só que o Daniel Alves, nem de longe, é um jogador que vai solucionar o problema. Colocar a bola embaixo do braço e falar comigo, né? Não vai. Não vai. Ele pode ser um jogador espetacular, mas jogador para resolver não vai ser ele. Uhum. E Alexandre Pato? Deveria ser, né? Deveria ser. É um dos grandes... todo mundo já falou sobre isso. É um dos grandes desperdícios que nós temos no futebol brasileiro, né? Ele encontrou o futebol, depois o futebol largou. O futebol se divorciou dele, né? O futebol cansou. Acho que o futebol chegou a um momento que cansou um pouco da leniência, do jogo fácil, de um certo ar de descompromisso, né? É bonito, às vezes, jogar feio. Se você perceber no Alexandre Pato, ele bate na bola de um jeito tão bonito, mas ele quer colocar a bola milimetricamente no xizinho, no xizinho. Não existe gol feio, né, João? Feio é não fazer gol, já dizia então, da maravilha, né? Então, né? Nosso poeta do futebol contemporâneo. Né? Mas assim, ele tem bala, ele tem bola, ele tem futebol. Né? Mas o futebol acho que abandonou o Pato de alguma forma porque se sentiu maltratado, porque se sentiu colocado num segundo plano e falou, não vou te prestar mais esse serviço, não. O pessoal brinca, né, que quando ele separou, quando teve o primeiro divórcio dele, na separação de bens, a esposa ficou com o futebol. Mas guardou para ela também, não entregou para ninguém. Né? E você sabe que eu tenho uma das imagens assim do Alexandre Pato, uma das matérias, eu narrei o jogo, foi um jogo no Beira-Rio, um jogo de seleção brasileira. Eu estava no Beira-Rio e o Rubens Pozzi era o repórter à época, e nós estávamos conversando, e ele procurando, queria uma ideia para a matéria dele, alguma coisa para a matéria dele e tal, a gente conversando. Rapaz, sinceramente, eu não lembro nem que jogo foi. Foi Brasil e Argentina, 3-0? Foi no Beira-Rio? Não. O Pato estava no time. Foi nesse. Sinceramente, Augusto, eu não lembro. Pode ter sido. E ele estava procurando alguma coisa em especial, porque. E aí sai o Pato para ir para o ônibus da seleção brasileira. Estava se dirigindo. Desculpe, caiu aqui. Estava se dirigindo ao ônibus da seleção brasileira. Nesse caminho, ele olhou para a lateral do estádio e lá estavam todas as janelas dos alojamentos dos jogadores da categoria de base. Né? Muitos daqueles caras que estavam na janela falando para o Pato, gritando para ele, conversando com ele, há menos de um ano estavam junto com ele. Então foi muito novo, né? Muito bem. Foi pouquíssimo tempo para que ele chegasse na seleção brasileira, para que ele ascendesse e chegasse à seleção brasileira. Foi negociado com o Milan, teve que esperar. Tinha acabado de subir, ele estava disputando o Mundial com o Inter, pô. Foi campeão mundial com o Inter, né? Exatamente. Então eu olhei aquela cena e falei, caramba, né? Será que esse cara sabe o que está acontecendo com ele? Será que ele tem noção do que está acontecendo com ele? Porque há menos de um ano ele estava na janela, ele estaria na janela naquele dia, vendo o ônibus da seleção brasileira sair. Né? No entanto, ele estava indo para o ônibus da seleção brasileira, ele não estava na janela. Né? E talvez o fato de ter acontecido
tudo tão cedo na vida dele, tenha tornado isso meio enfadonho. E sabe quem pode resolver esse problema, Augusto? Tem uma pessoa que pode resolver esse problema. Tem um sujeito que pode resolver esse problema. E eu adoraria que isso acontecesse. Sabe quem Ele é? mesmo. Ele mesmo. O próprio Pato. O próprio Pato. Não é problema de ninguém, é problema dele. Eu fico pensando, né, algo que eu sempre me preocupei a minha vida toda, e tenho certeza que você tem essa postura também. Eu nunca me preocupei em como as pessoas iam me ver. Porque isso não me pertence, pertence a elas. Se o cara quiser me achar chato, não tem problema. Se ele quiser me achar legal, bacana, agradeço. Se ele quiser me achar um porre, não tem problema. Se ele quiser, ele pode achar o que ele quiser. Não me pertence. Pertence a ele. Né? Mas eu sempre cultivei uma postura para ter, pelo menos, o respeito das pessoas. Né? Para que as pessoas me olhassem com respeito. Me olhassem com respeito. Não tem outra palavra melhor para definir isso. Né? Então eu vejo alguns jogadores de futebol e falo, caramba, como é que esse cara quer ser lembrado? Como é que ele quer ser reverenciado? Como é que ele quer ser visto? Porque eu acho tão bonito, né? Eu não sou amigo de jogador de futebol, mas não me considero próximo de alguns jogadores de futebol. Nunca tomo café, água na casa de ninguém. Mas tenho muito respeito e sei o que respeito é recíproco. Neto, Leão, Djalminha, Fábio Luciano, Luizão, Zete, Zé Elias. Né? Jogadores de verdade, né? Jogadores de verdade. Jogadores que sempre tiveram isso. Né? Talvez o Neto nem tanto. Mas jogadores que sempre tiveram isso. Né? Como é que eu vou ser visto? Como é que as pessoas vão me olhar e vão... O que eu tenho que fazer para que elas me respeitem? Né? Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um profissional, seja da comunicação, seja da exposição diária, que é a de jogador de futebol, é as pessoas não terem respeito por ele. Né? Então eu fico pensando, como é que o Pato quer ser lembrado? Né? Ele vai voltar no Milan, ele vai ser visto como quem? Ele vai voltar no Corinthians, ele vai ser visto como quem? Ele vai voltar no Inter, vai ser visto como quem? Pô, esse aqui saiu daqui, era para ser espetacular. Não vingou. Né? Segunda vez no São Paulo, vai ser visto como quem? Eu acho que isso deveria povoar um pouco a cabeça do cara, sabe? Cabeça das pessoas. Sim. E o jogo... Pode falar. Não, eu tenho um amigo próximo, Marcelo Nunes, que tentou ser jogador de futebol, chegou a jogar, inclusive, a Copa Africana de Clubes, jogou na América Central, jogou aqui no Brasil alguns times, quase foi para o Vasco e tal. Tenho feito algumas consultorias junto com ele. E ele sempre me falava uma coisa, sempre me fala uma coisa que se ele tivesse a bola que alguns jogadores têm, ele seria um jogador espetacular. Porque assim, ele não via a hora de entrar em campo. Ele tinha verdadeira obsessão para estar em campo. E quando ele estava em campo, podia cair o mundo do lado de fora. Ele não estava nem aí, ele queria saber da bola. Ele queria saber do que estava acontecendo dentro de campo. O negócio dele era atacante, centroavante, bom jogador. Ganhei um campeonato interno da cultura jogando com ele. Então, ele era um jogador de tromba. Ele não tinha medo do tamanho do zagueiro. Né? Assim, o cara tem de ser desafiado, ele tem de se sentir desafiado, ele tem de provocar o desafio. Né, para se alimentar dessa ferocidade. Né? Mas eu vejo alguns jogadores com uma... Porque o cara sabe que, independentemente do que ele faça, o carro dele vai estar no estacionamento, o pagamento vai estar no fim do mês, o torcedor não vai chegar perto dele e qualquer coisa que ele faça é aquela vida que ele quer levar.
Eu acho pouco, sabe, pelo, Uhum. pelo, pelo que o futebol representa, pelo que o futebol representa para as pessoas, para as famílias, para as crianças, para os torcedores, para nós, né? Pelo que representa para nós, eu acho pouco o que muitos jogadores brasileiros têm oferecido ao futebol. Um abração pro Leandro Ferrari e pro Fabrício Junqueira, meus dois irmãos aqui, dois amigos de infância, desde 3 anos de idade, crescemos juntos. Leandro é um psicólogo fantástico. Dirigentes também? Não, não, o Leandro é um psicólogo fantástico e o Fabrício é jornalista também. O Fabrício também é companheiro de profissão também, né? Então, Lamento, Fabrício. Fabrício foi assessor de imprensa aqui do Guaratinguetá, na época boa do Guará, quando o Guará teve na primeira divisão. O Fabrício esteve ali como na assessoria, hoje está em São José dos Campos. Mas dentro do que você está falando, João, o que eu acho fundamental, e eu tenho esse cuidado em todos os clubes que eu vou, o jogador de futebol, ele é ser humano igual a qualquer um. Ele é ser humano igual eu, ele é ser humano igual o roupeiro, ele é ser humano igual a cozinheira. Então, o que se acontece muito no Brasil, talvez no mundo afora aí, se coloca o jogador de futebol desde muito cedo num pedestal que é extremamente maléfico para a vida dele. Isso como nos pequenos atos. Nos pequenos atos que eu digo assim, o cara ele chega no ônibus, ele chega alguém lá e já pega a bolsa dele, já coloca lá, ele não carrega uma bolsa, ele não faz um check-in, ele não faz absolutamente nada. Tem sempre alguém que faz isso para ele, tem sempre alguém por puxa-saquismo, por puro, não sei o que é, mas isso é extremamente maléfico para a vida do cara. Então ele se coloca no patamar que não é isso. Ele tem um talento que talvez de jogar bola que o outro não tem, só que o outro tem um talento que ele não tem. Né? O talento que ele tem é exposto, existem fãs, o ego dele fica muito aguçado, fica muito alvoroçado com isso. Mas isso é extremamente ruim para ele, isso é extremamente ruim para o caráter dele, isso é extremamente ruim para a maneira dele lidar com a vida. E isso aí, João, acaba desperdiçando talentos que nós estamos falando do Alexandre Pato. Isso acaba estourando numa crise que o cara não sabe lidar com isso. Acabou a vida dele, acabou a parte dele futebolística. Foi o que eu falei, se ele chegar no aeroporto, ele não sabe fazer um check-in. Se ele chegar no hotel, ele não sabe fazer um check-in. Ele está acostumado. Eu, quando chego, estou no clube de futebol, que o roupeiro vai pegar a bolsa do garoto e fala, pode parar. Pode parar, o moleque vai carregar a bolsa dele. O moleque vai levar para o quarto dele. Você não vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Eu não estou carregando a minha? Você não está carregando a sua? Por que ele não vai fazer? Então, essa parte eu acho que falta muito, João. Ô, Augusto, manda um beijo para Dona Páscoa, por favor. Opa, Dona Páscoa, grande beijo, viu? É a minha mãe. Dona Páscoa Palomino. Ô, Dona Páscoa, grande beijo. Prazer enorme a senhora estar aqui com a gente. Ela não perde uma live, ainda bem. Sensacional, sensacional. Sou filha demais, viu, Dona Páscoa? Parabéns pela criação. Obrigado, Augusto. Assim, eu me lembro sempre, quando você fala sobre isso, eu me lembro sempre das entrevistas do Sócrates falando sobre a democracia corintiana. E o Casagrande também fala muito sobre isso. O princípio da democracia corintiana, o princípio, a base, era a cidadania. Né? Então, os jogadores de futebol tinham de ser cidadãos. Tinham de ter as mesmas básicas responsabilidades de qualquer ser humano comum, para que quando parassem não fossem impactados exatamente pelo que você está falando, de não conseguirem fazer um check-in, de não saberem como desbloquear o próprio celular, de não saber onde tem um mecânico para consertar o carro. Deixa eu dar um abraço aqui, mandar um grande abraço para o professor Altair Ramos. Altair Ramos, grande Altair. Uma figura maravilhosa. Bom vê-lo aqui com a gente. Eu tenho integrante da fase de ouro do São Paulo Futebol Clube. Opa! E tenho certeza que concorda com a gente também, porque o atleta de futebol, ele é ser humano, ele tem que ser tratado como ser humano. Né? Na dificuldade, na felicidade, mas nas básicas questões da vida. Eu acho muito importante que, durante o período que um jogador de futebol está se dedicando à profissão dele, ele não tem condições de cuidar de certas coisas. Eu acho absolutamente normal isso. Claro. Né? Eu tenho 4 filhos. Se eu fosse jogador de futebol, eu estava perdido, porque
Eu não tenho uma noite de 4 horas de sono, de 5 horas de sono. Não tenho, né? Faz tempo que eu não tenho uma noite assim que eu durma 8 horas seguidas. Então eu acordo sempre arrebentado, mas não tem problema. O importante é a felicidade dos filhos, né? O jogador de futebol não pode cuidar do bebê, né? E ficar acordado a noite inteira, sendo que no dia seguinte ele tem que usar o seu corpo. Claro. E sobre isso o professor Altair Ramos sabe muito bem, né? O seu corpo para treinar, para se preparar para o jogo. Então, certas circunstâncias, mas o cara não pode perder de vista. Conversei muito sobre isso com o Alex também. Alex jogou no Palmeiras, Fenerbahçe, Parma, né? O Curitiba. O Alex falava muito disso. Ele sempre cobrava das pessoas que fizessem o básico, né? Que fossem treinando para quando parassem de jogar. Porque aquele momento de parar de jogar, quando interrompe o valor que você recebe, você não vai conseguir por muito tempo manter a mesma estrutura de custo que você tinha anteriormente. Né? Em geral não. Em geral é maldade minha, porque eu não conheço nem de perto a história das pessoas, mas assim, a gente sabe como acontece a aproximação com um jogador de futebol. O jogador de futebol é um sujeito naturalmente desconfiado, porque ele também sabe como existe que tipo de aproximação tem sempre a ele, né? Então, é interessante me lembrar dessa entrevista do Sócrates, quando ele falava sobre o princípio da democracia, que era que internamente os jogadores fossem cidadãos, praticassem a cidadania. Perfeito. Um abraço ao Luciano Júnior, aqui também, grande repórter também. Hoje está no SBT. Luciano, abração, amigão. Luciano é contemporâneo. Quando ele era repórter, eu também era repórter de rua. Legal. Luciano também faz parte dos anos áureos da Band também, Luciano do Vale, da equipe Luciano do Vale, né? Cara espetacular também. João, você acha que você acredita, pelo que a gente tem visto aí, o Flamengo vai deslanchar, ainda continua sendo o grande favorito? Você acha que o Atlético Mineiro pode encher o saco dele, né? Porque o Atlético Mineiro está gastando muito, ainda está gastando. Fluminense, pode falar. Hoje sim, hoje é o time que pode fazer frente ao Atlético Mineiro. Se bem que esse Campeonato Brasileiro, como ele vai proceder daqui para frente, a gente não sabe, né? Depende do Covid também, né? Depende de como o técnico do Flamengo vai conseguir rejuntar as peças que estavam lá, que tipo de jogo ele vai conseguir preservar. O Atlético eu sei que vai ser forte. O Atlético eu sei que vai ser forte. Né? É um time que tem jogadores. Se esse time encaixar direitinho, vai ser difícil de bater. Hein? O estilo de São Paulo, né? Ele tá formando um elenco muito legal, né? Ele tá formando assim. Não sei se o Guga vai acabar indo pro Flamengo, mas chegou o Jonathan também, né? Que chegou com o Jonathan ali. Você até que já tinha acertado, né? Já estava tudo. Já tinha acertado com o Guga, né? O Guga foi pro Flamengo também, que eles acertaram com o chileno hoje, né? Mas estava para ser. A última notícia é que estava praticamente. Bom, esse mercado da bola também. Tá uma loucura. O Fabrício tá falando aqui que esse campeonato é uma incógnita, que não sabe nem qual jogo vai ter. É verdade, tudo depende do teste do Covid, né? É uma coisa bem assustadora. A gente dá uma risada, mas é uma coisa triste. Deixa eu mandar um abraço também parece o Zenilton Bob, que é o Bob, um grande amigo de longa data, parceiraço, né? Um dos empreendedores daqui da Pompeia. Tem o petisquinho do Bob, que é, graças a Deus, a 30 metros da minha casa. Aí não tenho problema da lei seca. Cliente assíduo. João, vou fazer uma brincadeira aqui, que nem eu tô fazendo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, com todos os convidados. Vamos lá, chama todo Augustão contra a Rapa. Eu ganhei do Paulinho McLaren e perdi Pra quem que eu perdi mesmo? Perdi pro Quartarolo e perdi pro Fred Júnior. Vamos ver se de você, como que vai ser. Flamengo e Grêmio, quanto vai ser, João? Flamengo e Grêmio? Vai ser 2-2. 2-2. Tem tudo para ser o jogo da rodada, né, João? Opa! Eu vou colocar 1-1.
Bragantino e Fluminense. Bragantino e Fluminense. É, 1-0 Braga. 1-0 Braga. Eu vou no 1-1 de novo. Acho que vai empatar. Mandar um abraço ao Rafinha Acústico, que é um talento espetacular, um músico sensacional. João, preciso te apresentar esse cara. Ele é padrinho do meu filho, mas ele é um músico, ele tem um talento, ele é um poeta, é um cara assustador. É um cara. Vou te mandar alguns vídeos para você ver, Opa, mas quero conhecer. é um música boa, música de verdade. Atlético Paranaense e Palmeiras, outro jogo interessante. Vai ser 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Eu vou de Atlético, vou de 1-0 do Atlético, ao contrário. Goiás e Fortaleza. Goiás e Fortaleza, 1-1. 1-1. Juca, depois você manda seus palpites para mim também, eu marco aqui, tá, Fabrício? Tô vendo que você tá mandando aí, não consigo marcar aqui, depois você manda para mim aqui também. Eu vou Mas manda de... antes da rodada. De preferência. Eu vou de 1-0 Fortaleza. O Covid no Goiás não vai aguentar muito tempo, não. 15, 16 jogadores estão fora ainda, né? Internacional e Atlético Goianiense. 3-0. 3-0. 3-0. Eu vou de 2-1 só, porque o Wagner Mancini, cara, que inclusive é meu amigo, tá fazendo um bom trabalho lá no Atlético. Aquele 3-0 com o Flamengo ficou histórico para ele, né? Nossa senhora, ele podia ter sido um monte. Corinthians e Curitiba. Corinthians e Curitiba, 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Eu vou de 1-1. O Coxa não é possível, vai perder de novo, tá doido. Botafogo e Galo. 3-1 Galo. 3-1 Galo. Deixa eu ver aqui. 0-2. 0-2. Galo 2-0. Sport e Santos. Sport e Santos, 2-0 Sport. 2-0 Sport. 1-1. Acho que o Santos vai dar uma seguradinha. Ceará e Vasco. Ceará e Vasco, 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Guto Ferreira também precisa reagir também, né? Vou botar 1-0 pro Ceará. 1-0 pro Ceará. São Paulo e Bahia. Esse é o jogo, esse é o jogo que vai pegar fogo, esse jogo aí. Eu tô rindo desde o começo, Guilherme. Esse jogo pode ser o jogo do Diniz. Então, do tchau do Ou pro Diniz, bem né? ou pro mal. Ou pro bem ou pro mal. Até porque a torcida organizada está prometendo um baita protesto na porta do estádio, né? Antes do jogo, falando que já tá 5 horas da tarde, todo mundo reunido lá. Os caras esquecem que tem pandemia, os caras esquecem tudo também, né, João? Bota a máscara. Bota a máscara e 1,5 m de distância um do outro. Aí pode protestar quanto quiser. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? São Paulo e Bahia. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Eu vou de 1-0 sofrido, porque o Diniz cai do mesmo jeito. Um gol sem querer, lá aos 48, ele cai do mesmo jeito. Bom, tá aqui, todos os palpites nossos. Deixar o pessoal aqui, pessoal, sexta-feira, Marcelo Lima tá comigo, repórter de rádio, repórter também com grande história. E na segunda-feira, deixar já o convite para vocês, eu tô fazendo só de terça e sexta, mas na segunda-feira a gente vai abrir uma exceção. Nós vamos fazer com o Rubens Minelli, 92 anos de idade. 92 anos de idade, com uma cabeça sensacional, espetacular. Então, pessoal que puder acompanhar na segunda-feira às 19 horas, tá? Inclusive Fabrício Junqueira vai estar comigo nessa aí, a gente vai ver uma maneira da gente fazer juntos. Rubens Minelli, 92 anos de idade, cara, uma história, um negócio espetacular, né, João? Nossa, só o que ele fez, o time do Internacional, o time de São Paulo jogarem, né? E assim, eu tive o prazer de reencontrá-lo, não faz muito tempo, foi numa das edições do Bola de Prata, em que ele foi entregar o troféu para o Felipão, e para felicidade nossa, o Felipão pediu que fosse ele, né? Para felicidade nossa. Uhum. E nós o procuramos e ele prontamente nos atendeu, uma pessoa
Ele tem um carinho, ele precisa ser reverenciado sempre. Infelizmente, no Brasil se exercita pouco a história do futebol brasileiro, que é riquíssima, né? Que é riquíssima. Ainda que tenhamos hoje uma publicação, um volume de publicações enorme de fatos e histórias do futebol brasileiro, ainda assim se conta pouco da história do futebol brasileiro, né? Seja em audiovisual quanto em livros mesmo. Acho que é bem menos do que a rica história que temos. Sim. Rubens Minelli, inclusive, ele foi campeão com o Sport Clube Taubaté como jogador, em 1954. Entendeu? Então, tem pouca história para contar, João, imagina? 50 que... Pequenininho, né? 92 anos, caramba. 92 anos com uma cabeça extraordinária, com uma cabeça espetacular. Fazer através do Instagram do neto dele, né? E vamos bater esse papo muito legal. João, meu querido, mais uma vez, cara, sem palavra para te agradecer. Muito obrigado de coração, cara. Sensacional a conversa, sensacional papo. A gente nem vê a hora passar. Dá vontade de a gente ficar conversando aqui com você até Jabaquara ser campeão, como diz meu amigo Fabrício Junqueira. Bom, 3 coisas rápidas. Primeiro, agradecimento a você. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. A tua devoção e a tua gratidão vão ter resposta, não tenha dúvida disso. Segunda coisa, me mande se eu fui bem ou não. Claro, lógico. Ouvintes, né? E não esqueça de me apresentar o trabalho do Caio, desculpe, o que você falou? Do Rafinha. Do Rafinha. Do Rafa. Eu vou te apresentar. O Rafa, ele é um compositor maravilhoso. Ele tem a Cláudia Leite gravou a música de homenagem ao Dia das Mães, que a música é dele, a letra é dele. Então, ele tem um histórico de composições. Eu vou te mandar algumas músicas dele, que você vai ver que espetacular que é. Que artista que legal. Nada na vida é à toa, Augusto. Com certeza, com certeza. Meu pai está falando que o São Paulo de 77, é verdade, o time do São Paulo, o Atlético Mineiro era muito favorito. É o meu time, hein? Oi? O São Paulo de 77, campeonato decidido em 78, é o meu time, da minha retina emocional. É o time que, você me pergunta, escala o São Paulo de todos os tempos, o de 77. Mas tinha um Antenor, dane-se. Tinha o Bezerra, dane-se. Mas o Rogério Ceni, então o Valdir Pérez, não, dane-se, é Valdir Pérez. Tem nada de Rogério Ceni. Getúlio. Que Getúlio, Chicão, Serginho, Chicão, pô. Pinelli, Chicão, o maior volante da história desse país. Falcão, nunca ouvi falar de Falcão. Zagueiro, o volante é Chicão. Chicão. A caneleira do Chicão era de bambu. Para não ter... O Chicão foi o único jogador que recebeu o cartão amarelo antes de começar o jogo. Que chegou perto do juiz e falou assim, você falou pro juiz, chegou pro juiz e falou assim, você apita direito essa merda, viu? Ou que o juizão já toma amarelo. Já tomou o cartão amarelo, já. Espetacular. É o que você falou, história do futebol brasileiro, essa molecada que tá aí, eles têm que se preocupar mais em ler e em procurar mais, né, a história real do futebol, o que transformar, o que é o futebol hoje não chega nem perto do que é o futebol antigamente, né? Então, pessoal, vamos ler, vamos procurar e saber. Legal. Obrigado, Augusto. Muito obrigado. João, mesmo. Ótima noite, meu querido. Boa noite, beijão na família. A gente vai se falando. A gente vai, inclusive, ter umas ideias aí. Vou te fazer um simpósio de futebol aqui em Taubaté com alunos da faculdade. Então, uma ideia, esperar a pandemia passar, claro, tudo com muita segurança, tudo com muita firmeza no que nós vamos fazer. João, grande beijo, ótima noite. Eu te passo os resultados, te passo os vídeos do Rafa aí também, tá bom? Legal, obrigado. Pessoal que acompanhou aí com a gente, continue comigo aí, na sexta-feira tem mais. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Um abraço.